Olá pessoas de bem, meu nome é Luiz Felipe, tenho 42 anos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre causa e efeito, né? Moral, sobre ação e reação, né? As nossas atitudes. A gente viu um caso que tava rodando bastante, né, nos meios sociais, né? Que é a situação daquele MC Gui, né? Aquele vídeo que ele gravou. Não sei se ele estava, não sei qual foi a intenção dele gravar aquele vídeo que ele estava falando, até porque eu não acompanhei, não conheço esse MC Gui, né? Mas eu percebi que estava todo mundo postando e falando, eu assisti, né? Aí eu vi o tal do vídeo, né? E realmente me doeu a reação daquela menina, sabe? Aquela luta dela. E me mexeu emocionalmente, né? E aí eu parei para pensar, né? Eu comecei a sentir um pouquinho assim de um sentimento legal com o que ele estava fazendo, né? E aí eu parei para pensar como eu era no meu dia a dia, né? Porque esse vídeo que ele... Tá todo mundo falando dele, né? Isso aí é um exemplo pra gente, sabe? É o exemplo de como acontece, né? O retorno das nossas atitudes, né? Tá todo mundo comentando, né? Isso vai atrapalhar bastante a vida dele, né? Vida profissional também, né? As pessoas também... Eu acho interessante que todo mundo tava xingando ele, né? Humilhando pela atitude dele. Mas elas estão tendo a mesma atitude, sabe? Destruindo com a vida dele também, né? Estão destruindo com a vida dele também. A gente sabe como... Eu não sei onde é que diz, né? Que quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Mas que não seja a tua mão que vai ferir. Não seja a tua mão, né? Então as pessoas estão xingando, se sentindo ofendidas. Claro, não foi legal. Mas assim, elas estão fazendo a mesma coisa, né? Estão atacando ele. Deviam olhar como um aprendizado, como eu procurei olhar, tentei entender, me coloquei de fora, olhar dessa forma e levar como exemplo a sua vida. Não precisa atacar ninguém, não precisa ficar atacando. Isso acontece diariamente, todo mundo comete esse tipo de erro, de falha. Quando a gente vê alguém com sobrepeso, quando a gente vê um homossexual, quando a gente vê alguém que não tem condições financeiras, quando a gente vê... Tem várias situações que a gente comete o mesmo erro, fica de brincadeira, de piadas. Você não para pensar que essas pessoas também estão sentindo, podem sentir ofendidas, atacadas, como aquela menina se sentiu? Então, a gente está cobrando do outro. A gente tem que entender, ele vai passar pelo processo. E as pessoas todas que estão atacando ele vão ter o retorno também. Porque eu acredito que se fossem perfeitas, elas não estariam aqui reencarnadas, né? Encarnadas, né? Então a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar. A gente tem que olhar esses fatos para aprendizado, né? Porque se não for pelo amor, vai ser pela dor. Entendeu? Não adianta eu querer atacar ele e cometo os meus erros. Claro, de formas diferentes, né? Não daquilo ali, dessa forma, mas a gente tem que se manter lúcido para tentar não precisar da dor, né? Não precisar da dor. Essa semana, então, eu estava trabalhando no bloqueio de via e eu me afastei. E foi só me afastar, as pessoas furavam o bloqueio e passavam, sabe? Uma atrás da outra, sabe? Eu fui abordando uma, explicava, duas explicava, três explicava, 20 já estava mais alterado, 30, aí eu me estourei.
Estourei, comecei a gritar, comecei a ficar nervoso, né? Então, as pessoas também, elas sabem que estava proibido passar, né? Elas sabem, mas elas passavam mesmo assim. E depois vamos nas redes sociais falar do erro do outro. Ah, o outro ninguém para na faixa de trânsito, né? Porque passa o sinal vermelho, porque lá naquela esquina, isso aqui, mas as pessoas, e não tem idade, não tem cor, não tem sexo, não tem classe social, sabe? Mas aqui no meio social, aqui eles, todo mundo é perfeito. Acho interessante isso, né? Acho interessante. Mas então é isso, acho que a gente tem que se manter lúcido, né? E tentar não cometer esses erros que a gente vê nos outros, porque a gente comete e cobra dos outros, né? Fala dos outros, né? Então, é triste, né? Foi forte a cena, foi forte a cena. Mas eu acho que assim, isso não nos dá direito de ficar julgando o outro também, né? Ele vai aprender, vai ter o retorno, mas não precisa ser tu a fazer esse julgamento, atacar ele, né? Não precisa ser tu, precisa ser nós. Eu não gravei logo porque senão parece que é aquela coisa, ah, tá usando, porque eu vi pessoas até agora gravando músicas, atacando ele, querendo ganhar em cima disso, dessa história, né, Tim? Querendo ganhar em cima dessa história. Canais do YouTube falando, sabe? Eles pegam aquela notícia que tá no momento assim e lançam um MC Gui, o que eu penso, e isso, aquilo. Não, não é assim, né? Isso também vai ter retorno. Ah, agora me lembrei de um pequeno relatozinho de uma descoincidência que eu tive, né? Eu tava com uma pessoa, né? Tava deitado e a gente tava falando sobre espiritualidade, né? E eu tava meio cansado e eu tava deitado, né? Fechei os olhos e abri, eu tava um pouco cansado. Desculpa. E aí eu tava ouvindo e de repente ela contou uma história que aconteceu com ela de um local. E como eu tava bem, assim, querendo apagar, eu tive uma leve projeção, né? Eu me conectei com umas energias diferentes, né? Acho que eram dois suicidas, sabe? E naquilo eu quis já falar ao mesmo, voltar para falar para ela ao mesmo tempo, assim, ó, eu tô vendo, eu vi isso, eu senti isso. E naquilo, como eu tava meio desconectado, sabe? Quando eu fui levantar assim, meu corpo astral entrou em descoincidência, sabe? Mas o meu corpo físico também levantou. Mas primeiro eu levantei o corpo astral, eu vi que eu tava no corpo físico. Aí eu fui falar, eu falei em corpo astral. E depois o corpo físico falou. E eu tava tipo um meio segundo na frente, assim. E eu queria explicar pra ela e aquilo ia, aquelas coisas iam acontecendo, sabe? Então, essa pequena descoincidência, né? Eu querendo relatar o que eu tinha visto, que eu tinha tido uma projeção, leve projeção, muito rápida. Parecia que eu ia e voltava, assim. E quando eu levantei apenas com o corpo astral, depois o corpo físico atrás, tudo meio segundo, sabe, assim. Uma descoincidência, estava em descoincidência, tudo que eu falava antes do corpo astral, depois o meu corpo reproduzia, né? Então só esse relatozinho que foi essa semana aqui. Essa questão foi ontem, eu acho, ontem. Ontem, é. Então tá, pessoal, vamos cuidar para não julgar os outros. A gente tem que tomar isso como exemplo, né? Como exemplo. Não atacar, é um exemplo, é como se fosse um ensinamento, né? Um ensinamento. Então, nos esforçarmos, a gente não cometer os meus erros. Não julgar. Certinho? Um abraço, até a próxima, pessoal.